Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aqui mostrar um pouco mais sobre formatação das células. E hoje nós vamos ver aqui, na nossa página inicial, esta parte aqui que são a formatação de números, textos e etc. Aqui você tem um atalho bem simples, onde você pode formatar qual é o tipo de informação de caractere que vai ter dentro da sua célula. O padrão do Excel, quando você escreve, é esse formato geral. Não possui um formato específico. Ele aceita número, aceita texto. O que você colocar, esse formato vai aceitar. Você pode escrever e informar para o Excel, por exemplo, que esse 10, que nós temos aqui como exemplo na nossa célula D3, é uma moeda. Então ele vai formatar para o formato moeda. Você pode também dizer que é um formato contábil, ou vários outros formatos. Por exemplo, isso podia ser uma data, claro que ele vai ter uma data totalmente louca aqui, porque aquilo era um valor 10. Uma data completa, aumentar o tamanho da nossa célula para ele vai mostrar o dia, o mês do ano e o ano, quando você coloca a data completa. E assim por diante, tem várias opções aqui de formatação que você pode selecionar. Vamos voltar aqui para o número. Quando eu coloco o número, ele vai ter duas casas decimais. Quando eu ponho no formato número, esse de baixo está no formato geral, ele não apresenta as casas decimais. Se eu quiser tirar as casas decimais, eu posso aqui em página inicial e usar essas setinhas. Aqui eu aumento as casas decimais, aqui eu diminuo as minhas casas decimais. Posso fazer isso para uma célula ou selecionar várias células e realizar esse processo com várias células. Quando eu estou trabalhando com moeda, o Excel ainda me dá a opção de informar qual é a moeda que eu quero trabalhar, se é no real, do que o Brasil utiliza, se vai ser em dólar ou em euro, e ele possui outros formatos aqui que nós podemos selecionar, caso seja de interesse. Outra opção de formatação muito interessante que nós encontramos aqui no Excel são estes... Aqui está. O estilo de formatação. Nós temos aqui formatação condicional. O que significa isso? Nós vamos pedir para o Excel formatar as nossas células ou realçar a célula ou criar um efeito diferente na nossa célula, desde que ela obedeça determinadas regras. Vamos fazer aqui um exemplo. Nós temos aqui as notas dos nossos alunos. Eu vou selecionar todas as células que possuem notas e vou pedir para ele realçar todo o valor que seja maior do que um número específico. Eu vou falar maior do que 60. E eu quero que ele informe isso trazendo um preenchimento verde e um texto em verde escuro. E aqui está. Todos os valores que são maiores do que 60 vão obedecer a essa formatação condicional. Eu posso fazer isso para números que sejam maiores do que algum número, que sejam menores do que algum número, ou número que estejam entre algum intervalo ou sejam igual a um valor específico. Também funciona para formatos de texto e para formatos de data. Isso aqui também é muito interessante, valores duplicados. Às vezes eu não posso ter valores duplicados na minha tabela, ou eu quero encontrar onde estão os valores duplicados, eu peço para ele me informar todos os valores duplicados e preencher. Vamos por uma cor que eu não tenho. Preenchimento em vermelho claro e texto em vermelho escuro. Ok? Aqui está. Todas essas células que estão em vermelho significa que existem no mínimo dois valores iguais que nós podemos observar aqui. Então, são várias coisas que nós podemos fazer aqui nessa formatação condicional. Inclusive, nós podemos criar regras específicas. Por exemplo, vamos criar aqui uma nova regra. E nós informamos aqui o que nós queremos. São as mesmas funções que nós temos nos atalhos, mas aqui nós temos a opção de personalizar um pouco mais essas regras. Apenas valores exclusivos ou duplicados. Aí eu escolho se eu quero o valor duplicado ou quando é igual a um certo valor. Exatamente as mesmas funções que eu tenho aqui nessas regrinhas aqui
E ali, no caso, eu tenho a opção de personalizar. Aqui para os valores dentro de uma média, acima da média e várias outras opções. Aqui na barra de dados, só conferir se está tudo selecionado. Aqui está. Nesta barra de dados, nós podemos pedir para ele, vamos pôr um verdinho aqui, ele vai criar uma barra de dados te mostrando o valor cheio, ele vai preencher totalmente e vai decrescendo de acordo com que esse valor for diminuindo em comparação aos outros valores. Isso é muito legal. Te dá a impressão, por exemplo, de você ter um gráfico de barras lateral. Fica muito legal essa visão quando você quer montar um relatório ou algo parecido. E aqui, se você vier em gerenciar regras, você vê que tem várias regras aqui que eu criei. Eu vou excluir algumas, porque está muito poluído. Pronto, agora eu estou só apenas com as barras. Eu vou dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e nós vamos abrir a opção de editar as regras, aquela personalização. E aqui é interessante, olha, o Excel ele marcou automático o mínimo e o máximo. Então ele está considerando como mínimo esse 2 e considerando como máximo o maior número que está aqui, que é o 100. Eu posso trocar isso daqui e informar que o mínimo é 0 e que o máximo, por exemplo, é 200. Quando eu aplicar, repare que como mudou aqui a formatação. Agora o 100, a minha barrinha não enche mais 100% da célula. Ela fica aqui na metade da célula informando que eu não cheguei a 100% do valor. Se eu alterar aqui para 100, ok, aplicar, ela preenche 100% da minha célula, informando que eu cheguei a 100% do valor máximo que eu determinei como permitido. Essa mesma regrinha que nós usamos para fazer esse preenchimento, nós podemos usar também para colocar ícones. Por exemplo, eu quero que ele me coloque setinhas quando o valor for bom ou ruim. Eu posso colocar bolinhas coloridas. Eu posso escolher aqui o que for mais interessante. Vamos colocar aqui as setinhas. E vocês veem que a noção é basicamente parecida com as barras, com as escalas de cor. Vamos aqui personalizar. Conjunto de ícones. Eu vou personalizar ele. Vocês podem perceber que ele está olhando o percentual. Valores 67% acima, valores 33% acima e valores 33% abaixo. Eu posso inverter isso daqui. Em vez de ser um percentual, eu posso indicar números específicos. Eu quero que fique verde quando a nota for 80 ou superior. E eu quero que fique amarelo quando a nota for 60 ou superior. E ele vai ficar vermelho se for de 59 para baixo. Vamos dar OK, aplicar, e aí vocês reparam que mudou a cor aqui das minhas setinhas. Se fosse olhar aqui uma questão de aprovação e reprovação, quem está com a setinha verde seria aprovado, quem está com a setinha amarela seria aprovado, mas ficou próximo à média, e quem está com a setinha vermelha ficou reprovado, se a gente estiver considerando a média de 60 pontos. Aqui também nós temos a opção de criar uma tabela, seria eu selecionar todas as células preenchidas e eu peço ao Excel que ele entenda que isso é uma tabela. Caso houvesse um cabeçalho aqui, não tem, eu selecionaria essa opção. Minha tabela tem cabeçalho e ele entenderia e criaria esse cabeçalho de uma outra cor. Como não tem, eu não vou marcar, vou apenas dar OK. E o Excel cria um cabeçalho para mim, já que não existia. O único problema disto é que, se você tem uma formatação igual nós tínhamos aqui, estava mesclado, quando eu crio a tabela eu perco essa formatação mesclada. A tabela não trabalha muito bem com essas mesclas, ele não permite que eu faça mesclas dentro de uma tabela. Então, se você for trabalhar com tabela, não tem como mesclar células, ou faz de uma forma ou faz de outra. Se eu quero manter a célula mesclada, eu tenho que trabalhar com isso aqui na mão e não informar para o Excel que isso é uma tabela. Aqui também permite que a gente formate as nossas células, são formatações prontas. Por exemplo, eu vou colocar um título ali que seria nome do aluno. E aqui em estilos de células, eu posso pedir ao Excel como que vai ser a formatação. São formatações que já estão prontas. Eu posso escolher uma, apenas clicar nela e a formatação vai ficar
aqui na célula que eu selecionei. Ou se nenhuma dessas formatações me interessam, eu posso vir aqui em novo estilo de célula e eu vou formatar cada detalhe. Então eu vou informar se é um número, se é um texto, se é um formato personalizado, o que tem aqui. O alinhamento do texto, onde que eu quero que fique o texto, qual vai ser a orientação, se vai ficar na horizontal ou se ele vai ter vai ficar um pouquinho na diagonal, como que eu quero que fique o meu texto, a fonte que eu vou utilizar, a borda, se vai ter borda ou não, vamos colocar aqui borda em todos os lados, criar uma borda espécie de todo o contorno. Se vai ter preenchimento na minha célula, que cor vai ser o preenchimento? Um preenchimento um azul clarinho. E aí eu dou OK, salvo o nome que eu quero, teste, OK. Quando eu voltar agora no meu estilo de célula, eu tenho aqui agora um personalizado com o nome que eu criei. Vai ficar salvo aqui sempre. Toda vez que eu entrar, a minha personalização está pronta. É só eu selecionar a célula que eu quero que fique com aquela formatação e pedir para o Excel formatar. Caso eu não deseje mais essa formatação, eu posso vir aqui clicar com o botão direito do mouse e mandar excluir. Ou se eu quiser editar, eu clico aqui em modificar e ele entra novamente para me fazer alguma edição, algo que eu queira trocar na minha formatação. Então nós vimos aqui um pouquinho a formatação de números e textos, a formatação do estilo das células. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário ou nos mande um e-mail. Vamos ter o prazer de responder a todos vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.